Vamos lá então, pessoal, vamos chegar aí, né, no último capítulo, né, do livro, de um seminário, né, que denso, né, em que o Lacan já está aí com o seu ensino bem desenvolvido, né, assim, principalmente a partir do seminário 10, quando ele estabelece melhor assim os parâmetros, né, do conceito de objeto A. A gente tem um Lacan assim, bem maduro e, vamos dizer assim, cada vez mais complexo, né? Assim, vai abordando um outro momento, inclusive, né? Que a partir do seminário 10, seminário 11, um outro momento da sua obra, né? E justamente com esse outro momento, né? Talvez a gente possa dizer assim que ele começa com esses dois movimentos, né? Um destacando, vamos dizer assim, o que é o conceito que, segundo Lacan, é o único conceito de fato que ele apresenta, né? O conceito lacaniano é o conceito de objeto A, né? E no seminário 10. Então a gente tem assim, esse momento de virada aí, né? Do ano 62, 63, 64, né? Na virada aí para a década de 60, né? Esse início da década de 60, o Lacan de um lado apresentando um conceito, vamos dizer assim, dele, né, mais propriamente lacaniano, e por outro lado o seminário 11 revisitando os conceitos fundamentais da psicanálise, né? Aí, pessoal, nesse seminário, né, ele estabelece então alguns revisita conceitos fundamentais da teoria freudiana, inclusive, né? Transferência, inconsciente, repetição, pulsão, são conceitos freudianos, né? Mas, evidentemente, com o tempero, vamos dizer assim, né? A gramática, os conceitos, a abordagem totalmente lacaniana desses quatro conceitos, né? E o último conceito é o conceito de transferência. O último que a gente tá finalizando o seminário com o conceito de transferência, né? Ele começa com o inconsciente repetição, né? Trabalha o conceito de pulsão e transferência mais ou menos junto, tem um momento que ele vai mais para o lado da pulsão, né? Desmontagem da pulsão, etc. E termina recuperando aí o tema da transferência, que ele já trabalhou em outros momentos desse seminário, que ele já trabalhou no seminário 8, mas o ponto que a gente está aqui de conclusão desse livro, né? O que está na mira aí esse conceito, que é um dos quatro conceitos fundamentais, né? Que é o conceito de transferência. E aí o Lacan então termina o livro dele, né? Dando algumas colaborações para esse conceito, né? Vamos dizer, em outras palavras, assim, retornando a ele, né? Porque o Lacan faz alguns desvios, né? A gente viu aqui ao longo da discussão sobre transferência, principalmente passando pelo campo da pulsão, né? O objeto da pulsão, a fonte, todas aquelas discussões que ele faz, né? do texto do Freud, né? A pulsão e seus destinos, ou a pulsão e suas vicissitudes. Ele dá uma certa deslocada e agora retoma ao conceito de transferência, finalizando. Como sempre, assim, não é aquela finalização, né? Aquela conclusão, vamos dizer assim, de um livro, né? É a conclusão assim, do curso que vai, daqui a algumas semanas, Lacan vai estar de novo dando aula. Então não é exatamente, né, o que normalmente a gente encontra no final de um livro, que termina, né, que vamos dizer assim, de certa maneira revisita, a gente chama assim, né, das conclusões ou considerações finais. Praticamente o seminário do Lacan, né, inclusive ele é nomeado assim, né, os seminários, os livros vão sendo nomeados 1, 2, 3, é como se fosse um seminário só, né? Um seminário corrente, né? Com mudanças de endereço, né? A gente viu aqui a expulsão dele da IPA, né? Esse seminário de 64 é marcado por essa alteração, né? Mudanças conceituais, vai para um lado, vai para o outro, descobertas, avanços, mas se a gente for pensar, né? Dentro de uma perspectiva de um trabalho único, assim, né? Então aqui continua no seminário 12, não é exatamente uma conclusão no sentido mais clássico, né? De conclusão de livro, não. Mas então vamos lá, né? O que é isso, que inclusive o nome dessa parte, né? O Miller nomeia aí de resto a concluir,
né? Lembrando que esse livro, né, esse seminário, o 11, ele foi o primeiro seminário que o Miller, né, transcreveu, né? Então, o primeiro livro que saiu do Lacan, né, dos seminários, né, é exatamente esse seminário 11, e o Miller coloca aí nessa última parte o que tem para concluir, né? Resta a concluir. E o capítulo 20 chama Em Ti Mais Do Que Tu. Vamos entender também o que quer dizer essa frase aí, né? Então, o que o Lacan começa fazendo aqui? Ele começa recuperando um debate, se vocês lembrarem bem, que iniciou o seminário, que é o Estatuto Científico da Psicanálise, né? Ele está lá discutindo transferência, discutindo a clínica, né? E aí vocês vão ver aqui que ele vai caminhando muito para o final da clínica, né? Ou seja, como termina uma análise, né? Se eu estou falando aqui do conceito de transferência, o que acontece no final das contas, né? Porque a transferência a gente pensa ela como um meio, como um instrumento clínico, né? Que vai levar a gente a um destino, vamos dizer assim, né? Analítico, clínico. E aí o Lacan está se perguntando nesse momento sobre isso, né? E aí, ao fazer essa pergunta, ele retoma essa dimensão, vamos dizer assim, científica da psicanálise, né? Da prática psicanalítica, né? Então ele começa, o que é a psicanálise? Por que a psicanálise pode se colocar num lugar ou se apresentar como uma prática, né? Que não seja da impostura, né? Ele pergunta, como nos garantir de que não estamos na impostura, né? E aí ele começa, então, esse debate, tendo em mira esses conceitos que eu falei para vocês, conceito de transferência, principalmente, né? Mas os 4 conceitos como um todo, mas aqui nesse momento, retomando o conceito de transferência, ele faz essa pergunta sobre o papel da psicanálise, assim, né? Na ciência aí, né? A psicanálise seria uma ciência ou a psicanálise se aproximaria mais de uma religião, né? Esse é um dos debates que ele coloca logo no início aí, né? Na sessão, ele pergunta sobre como nos garantir de que não estamos na impostura e retoma a questão da ciência, né? Que ele coloca, vocês lembram no último encontro, a gente já viu isso, ele escreve a ciência com o A maiúsculo, né? Dizendo que o foco não é o C maiúsculo da ciência, mas o A, que é justamente esse lugar do simbólico, da alteridade, denunciando que, de certa maneira, a ciência, ainda que tenha ela esteja qualificada, né? De uma maneira mais complexa, mais... vamos dizer assim, sofisticada, né? De atingir a verdade ou de construir um saber, ela vai estar sempre nas malhas do que é do grande outro, né? Então, né, o Lacan retoma essa discussão assim, o que distingue a psicanálise da religião? E claro que é uma resposta que o Lacan vai dar aqui, vamos dizer assim, bem pontual, né? A gente pode estender essa discussão para vários pontos, né? Então Lacan faz, né, aqui uma distinção aponta, né, uma distinção entre a psicanálise e a religião, né, assim, destacando um ponto, evidentemente que é um debate muito extenso, né, que a gente poderia fazer entre essas 3 categorias, que no seminário 7, principalmente, o Lacan define um pouco melhor quando ele coloca os estilos sublimatórios, né, que é religião, ciência e arte, né? E talvez a gente pudesse colocar a psicanálise justamente um pouco situada ali entre a ciência, a arte, e aí talvez até mesmo abarcando questões da religião, né? Mas o Lacan faz uma distinção importante aqui, né? Ele diz assim, olha, a religião, ela parte de um sacramento, né? Que provoca uma certa entrada daquele sujeito, né, na comunidade religiosa a partir de um certo apagamento, né? Então Lacan vai destacando um pouco por esse lado, assim, né? Ele cita aqui, evidentemente, ele está mencionando assim, mais diretamente, e até nomeia mesmo, né, a questão do batismo, né? Ele vai colocar aí do sacramento, né, pergunte aos fiéis, se não aos sacerdotes, o que é que diferencia a confirmação do batismo, né?
o batismo justamente como uma entrada, né, uma inclusão na comunidade religiosa que apaga, vamos dizer, de certa maneira, ou causa um certo esquecimento, uma certa um desfoque, vamos dizer assim, na vida anterior ao batismo, né? Ou seja, o batismo marca nas palavras do Lacan aqui, como se fosse um esquecimento, né? Para uma entrada na vida nova, vamos dizer assim, né? E aí o Lacan vai dizer assim, ó, não tem nada mais, vamos dizer, antagônico à psicanálise, né? Do que um batismo que faz essa demarcação, né? Assim, do que, olha, a partir de agora começa algo novo, né? A psicanálise não opera, né, a partir desse batismo. A psicanálise não opera a partir de um esquecimento, né, de um sacramento que causa esquecimento. É pelo contrário, a análise parte de uma investigação, né, de tudo, desse passado, vamos dizer assim, né? Não tem uma parte que não nos interessa, né? Até se a gente for pensar até a vida, vamos dizer assim, a história do sujeito anterior ao seu nascimento, né? A história da família, dos pais, e às vezes até de gerações, assim, né? Às vezes a pessoa conta coisas de um avô, de um bisavô, que às vezes ele nem conheceu, mas aquilo aparece lá na história dele, e a psicanálise, então, vai procurar resgatar toda essa história sem essa marcação do sacramento, do apagamento, né? Então o Lacan, ele coloca aí como uma das diferenças, né? Como eu estava dizendo, assim, não me parece ser assim uma resposta definitiva, né, sobre essa questão. Por que a psicanálise não é uma religião? Né? Não acho que essa é uma resposta que é conclusiva sobre isso. É uma pergunta que eu acho que ela é até interessante de ser feita e da gente ir demarcando, né, as distinções da psicanálise, né, com outros campos, né, entre eles com a religião, a filiação da psicanálise com a ciência, mas também a distinção da psicanálise em relação à ciência, né, enfim. Essas são debates, né, que a gente, no primeiro encontro, a gente estendeu um pouco mais esse debate, né? Eu fiz um comentário para vocês sobre o livro do Christian Dunker com o Gil Cianini, que eu acho que é uma boa dica para quem quiser, né, aprofundar nesse debate. Mas nesse momento aqui, o que o Lacan demarca de diferença é isso, né? Essa dimensão do esquecimento, né? Ele coloca aí que a psicanálise não opera, né, nessa dimensão do esquecimento, do sacramento, por conta justamente dessa busca pela psicanálise de um não apagamento, né, da história, vamos dizer assim, do sujeito, né? Eu não vou dizer assim de resgatar, porque às vezes a gente pode levar a gente para um oposto também, que é assim, a psicanálise opera com, vamos dizer assim, com a recuperação de toda a história do sujeito, né? Como se a gente tivesse assim, passando tudo a limpo, né? Mas de um lado assim, tudo nos interessa, não tem nada que a gente diga assim, olha, isso é de uma vida passada, isso aconteceu há muito tempo, isso não tem nada a ver com sua história, né? Ou seja, tudo nos interessa. Quer dizer que o sujeito vai falar tudo, né, que a psicanálise, num processo de psicanálise, a psicanálise só termina quando ele tiver passado toda a sua história a limpo, né, contado todos os elementos da história? Evidentemente que não. Mas, de início, tudo nos interessa. Não tem nada que ele vai dizer assim, isso aconteceu, mas há muito tempo atrás, não, isso eu estava na barriga da minha mãe, então não tem... Não, interessa, né? Porque, né, a vida intrauterina já é afetada por esse campo cultural, a gente não está entrando exatamente nessa discussão, né? Até que ponto até que ponto não é, isso não é exatamente uma discussão da psicanálise, mas a história desse sujeito, o que acontece com ele, marca a constituição psíquica dele, mesmo que ele venha saber dessa história aos 5 anos, aos 10 anos, aos 20 anos, às vezes ele vai descobrir que ele... aos 15, na adolescência, descobriu que não é filho do pai, né, que ele chama de pai, que ele trata como pai, etc. e tal. Essa história nos interessa. A história anterior, que ele também ficou apagada para ele, que ele chegou mais ecos dessa história, nos interessa. Então sempre nos interessa a história, né? Então Lacan, ele coloca a psicanálise como um certo antagonismo, vamos dizer assim, da religião nesse momento, mas talvez não seja exatamente da religião, mas do esquecimento,
né? Como se a psicanálise fosse o oposto do esquecimento, né? Fosse um trabalho de memória, né? Um trabalho de, vamos dizer assim, reescrever, né? Ou escrever essa memória, né? A Miriam fez um comentário rapidinho. A Miriam lembrou aqui desse texto, acho que de 32, alguma coisa assim, um texto mais tardio do Freud, né? Em que ele apresenta essa ideia de construções, né? 37, né? Mais tardio ainda, que ele apresenta, né, essa ideia de construção, mas que a gente pode até pensar como um conceito mesmo na psicanálise, né? Que justamente, vamos dizer assim, ela não que ela rivaliza, mas de certa maneira ela se distingue do conceito de interpretação, que é muito mais usado, né? Interpretação é muito mais usado no início da obra freudiana, até metade da obra do Freud ali, ou até quase para o final da obra, né? É muito mais a gente tem muito mais a ideia de uma interpretação, né? O sujeito vai contando a sua história, o analista interpreta, né? E vai nessa interpretação colocando elementos, isso que o Freud observa, elementos que não estão lá de início. Então o Freud fala, no fundo é uma construção, né? A gente constrói a nossa memória, né? A nossa memória, ela não é um registro pronto, né? Estanque lá, estático, né? Que olha, aconteceu isso foi registrado na nossa mente e está lá desse jeito, e só teve um certo apagamento, que é o recalque, né? E aí o analista vai lá e descobre o registro inicial, inaugural, o primeiro registro, vamos dizer assim, né? Que estava apagado pelo recalque. Não, há uma... Qual que é o nome, Beto? Desculpa. O texto chama Construções em Análise, né? Ele apresenta esse conceito de construção, ou seja, que esse registro, ao ser recuperado em análise, ele não é que a gente, olha, o analista interpretou e descobriu, né, exatamente o que era, não. Ele é construído, a nossa memória é construída. Exatamente, né? Eu acho que ele traz essa dimensão assim de uma clínica muito viva, né? A clínica, assim, ou seja, não a clínica do oráculo, né? Do analista como oráculo que adivinha o passado, as coisas que ficaram apagadas na sua mente, não, mas como o analista enquanto aquele que estimula a construção, né? Isso é verdade, isso não é verdade, aconteceu, né? Olha, a gente não está ali exatamente para definir, mas para pensar as marcas que essa história, em que inclusive você está construindo e vai continuar construindo fora da análise também, tem em você. Esse texto eu acho que é um texto que dialoga muito também com o que o Lacan chamou, né, de mito individual do neurótico. Ou seja, a gente constrói as nossas memórias e a maneira como a gente construiu essas memórias afetam a gente, os nossos sintomas, e é justamente a maneira como a gente vai reconstruir elas em análise, né, e construir algumas, né, que vai ser construída ali com aquele analista, naquele dia, que talvez alguma contingência aconteceu que te estimulou e te fez lembrar de algo, que te fez associar a outro algo, que em outras ocasiões talvez não apresentaria exatamente aquela história. Aquela história é uma história que surgiu do seu vínculo, da sua transferência com o seu analista, né? Ela vai trazer outros efeitos, né? No seu gozo, no seu sintoma, na sua angústia, no seu desejo, né? Então essa é a primeira demarcação que o Lacan coloca, e como eu disse, recuperando já no início do seminário, né? E aí ele diz, então tá, e o que a psicanálise vai fazer então? Ele vai operar com essa ideia de uma investigação, né? E não do esquecimento, né? Só que é uma investigação que justamente opera sempre a partir de um desconhecido, né? De algo que não está ali pronto, né? E nesse sentido também a psicanálise se diferencia da religião, né? Porque a religião ela tem uma interpretação, vamos dizer assim, do mundo, ou até de Deus, dos desígnios, né? Vamos dizer assim, uma interpretação prévia, né? Ela tem vamos dizer assim, uma certa catequese, né? Alguma coisa que ela vai apresentar para esse que entrou na comunidade, né? Para esse que foi batizado, aí tem vários rituais, cada religião vai ter o seu ritual, né? Mas vai passar para esse sujeito uma história,
um ensinamento, uma moral, né? E o Lacan vai de novo distanciando a psicanálise da religião nesse sentido. A psicanálise não é nem um esquecimento e nem carrega consigo um conhecimento, né? É prévio, assim. E aí ele cita, é muito interessante que ele cite exatamente esse ponto, que é a sexualidade, que é onde a gente poderia pensar assim, se a psicanálise fala tanto sobre sexualidade, ali ela poderia nos ensinar algo, né, sobre a sexualidade. É claro que o que o Lacan está dizendo não é que a psicanálise não tenha nada a dizer, tá? Sobre sexualidade, sobre inconsciente, sobre desejo, recalque, a gente tem algo a dizer. Mas a gente não tem, vamos dizer assim, como se fosse assim, um saber a ser entregue para cada paciente, por exemplo. A gente tem uma discussão, mas sempre tem um ponto aí dessa sexualidade, por exemplo, que é o ponto do real. Então, nesse sentido, né, enquanto a religião, de certa maneira, ela provoca muito mais um certo apagamento do real, ou seja, ela apresenta quase uma alternativa assim, para a gente lidar com o real, com o vazio, né? Ela apresenta uma interpretação, uma história, uma moral, apresenta um saber que tampa, de certa maneira, esse vazio, né, do real, ou seja, da sexualidade, talvez seja o exemplo principal, né, para a psicanálise de real, de vazio, né, mas a gente pode pensar isso em outras dimensões também, né. A psicanálise é aquela que justamente vai, vamos dizer assim, sustentar esse vazio, essa ânsia, né. Então Lacan escreve assim, ó, sobre a sexualidade, de fato, ela opera muito pouco, ou seja, a psicanálise, olha o que contrassenso, né, que contra-intuitivo isso que o Lacan está colocando. A gente poderia pensar, nossa, a psicanálise fala tanto de sexualidade, e o Lacan está dizendo assim, sobre a sexualidade ela opera muito pouco. Nada nos ensina de novo quanto ao operatório sexual. Né? A gente não ensina algo sobre a sexualidade, como cada um tem que levar, por exemplo, a sua sexualidade. Dela não saiu nem um pouquinho de técnica erotológica. Né? Ou seja, em outras palavras, o psicanalista não se tornou um sexólogo. Né? Mesmo ele estudando muito a sexualidade, se interessando pela sexualidade, compreendendo a sexualidade como um fenômeno central na vida do sujeito, ele não se torna um sexólogo. Né? A psicanálise só toca a sexualidade no que, na forma de pulsão, ela se manifesta no desfile do significante, onde se constitui a dialética do sujeito, no duplo tempo da alienação e da separação. Aqui ele quase faz um resumo das discussões que ele fez antes, né? Ou seja, a sexualidade enquanto pulsão, né? A pulsão no desfile dos significantes, ou seja, a pulsão ela é uma, vamos chamar assim, né? Uma energia, uma força que opera em nós, né? Que é amarrada, que é articulada, que é organizada por significantes. Por isso que a maneira como a gente constrói, né, as construções em análise, né, constrói a nossa memória, como a gente narra o nosso sofrimento, né, ou como a gente coloca a nossa pulsão no desfile dos significantes, isso que o Lacan está chamando de desfile dos significantes, a forma como a gente coloca essa força, essa pulsão, essa energia na organização significante que a gente opera, é isso que vai estabelecer, né, o nosso processo, tanto de alienação a esse campo significante, ao campo do outro, é algo inescapável. Se a pulsão ela se organiza no desfile, ela se manifesta no desfile do significante, né, se a sexualidade se manifesta no desfile do significante, e se o significante é o que vem do outro, né, é algo do simbólico, então uma alienação nisso está totalmente prevista e não tem como a gente escapar de uma alienação. Mas também nesse processo a gente pode fazer uma separação, né? Aquele movimento que a gente já trouxe aqui de alienação e separação. Né? A gente se aliena nesse campo, mas também no próprio uso dos significantes, a gente pode ir provocando separações, né? E ânsias, intervalos entre um significante e outro, entre uma interpretação e outra da nossa sexualidade, por exemplo, né? Então Lacan termina esse parágrafo dizendo assim, a análise não cumpriu no campo da sexualidade que se teria podido a se enganar, esperar dela de promessa, né? A gente poderia ter esperado que ela com uma promessa psicanalítica,
entregar um saber sobre a sexualidade, né? Ela não cumpriu isso porque não tem que cumprir, não é o seu terreno, né? A psicanálise não está ali para entregar uma explicação, por exemplo, sobre o que não tem sentido na vida. E aí, nesse sentido, a psicanálise diferencia muito da religião. A religião como aquela que, vamos dizer assim, dá sentido ao que não tem sentido, né? A busca religiosa, né? Ela passa muito por aí, né? Assim, por esse mundo sem sentido, né? Para várias coisas do real, né? Que fica sem sentido. As religiões, né? Os mitos, lendas, né? Dos povos sempre operaram justamente de uma forma de entregar um sentido, uma explicação, uma amarração para aquilo que se apresenta para a gente como real, como algo nonsense, né? Como algo sem sentido. E aí, nesse sentido, a psicanálise não iria pela corrente, vamos dizer assim, religiosa, né? De apresentar um sentido. Isso é muito importante, se a gente pensar que a psicanálise, né, ela começa com um movimento de interpretação, que a interpretação muitas vezes é justamente isso, né, dá sentido a alguma coisa. Mas o que o Lacan está chamando a atenção aqui é que esse sentido, e claro que não quer dizer que o sujeito no processo de análise não construa alguns sentidos para a sua vida, né, mas esse sentido não está pronto, né? Esse sentido não é um saber, não é um mito social. A gente tem um mito individual que o sujeito constrói, mas preservando algo do nonsense também, preservando algo que a gente vai chamar na psicanálise lacaniana de real, né? A gente continua preservando ali algo desse real. E aí a gente então tem, né, o Lacan passa, né? Esse é basicamente assim, um resumo que eu fiz aqui dessa primeira parte, né, da seção 1 aí desse capítulo. E o Lacan vai então abordar o que é que fica desse resto, né, disso que isso que permanece sem sentido ali. Por exemplo, no campo da sexualidade, né, o que é que fica? A gente não entrega um saber, não entrega uma moral, não entrega uma interpretação, a gente não dá sentido para a sexualidade, né, porque justamente a gente aposta que tem algo que fica ali, vamos dizer assim, resistente a qualquer sentido. Né? Por exemplo, né, um ponto crucial aí é o que o Lacan tinha trazido já no Seminário 10, né, que é o próprio objeto da nossa sexualidade. Ou seja, qual que é o objeto da sexualidade? É o que o Freud respondeu lá em 1905, né, quando o Freud, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, diz assim, o objeto é aquilo que mais, vamos dizer, de mais indeterminado da sexualidade. A sexualidade, a nossa pulsão sexual, não traz consigo o seu objeto. Como que o Lacan vai reler isso, né, bem resumidamente, né, mas o Seminário 10 é a partir de outros pontos também da angústia e tal, mas o Lacan basicamente vai reler essa frase do Freud, que a pulsão não traz consigo seu objeto, né, dizendo o seguinte, o objeto da pulsão, ele é esse objeto que escapa a qualquer significante, a qualquer interpretação. É isso que o Lacan vai chamar de objeto A. É um objeto que resiste a qualquer sentido, a qualquer nomeação. Né? Então, para o Lacan, é quase como se fosse assim, para o Lacan, é como se não é que a pulsão é sem objeto, não é que a angústia é sem objeto, mas ela tem um objeto indeterminado, um objeto não capturável pelo significante. E é isso que o Lacan vai debater na parte 2 aí desse capítulo, né? Ele começa perguntando o objeto, né? Objeto A, esse objeto que na experiência mesmo, na marcha do processo sustentado pela transferência, se assinala para nós por um estatuto especial, né? O estatuto especial é justamente o estatuto de, vamos dizer assim, de não ser apanhado na malha do significante, né? De não poder ser representado pelos significantes. Esse objeto, né, que o objeto, vamos dizer assim, na sua faceta mais real mesmo, assim, né, ele é o que a psicanálise está operando. Então a gente não está ensinando sobre a sexualidade, mas pelo contrário, a gente está justamente apontando, destacando o furo da sexualidade, esse objeto que resiste a qualquer significação e sobre o qual, né,
o Lacan representa isso de uma maneira interessante no seminário 7, né, sobre a ética da psicanálise. O sujeito vai, vamos dizer assim, construir um saber a partir desse furo. O Lacan vai dar esse exemplo, que eu acho que vamos dizer assim, didático, assim, né, a imagem que ele cria, poética, até que é do oleiro, né, a partir das discussões filosóficas e tal, que é aquele que faz o vaso, né? O vaso, ele é feito a partir de um vazio, né? O vazio fica no centro ali, né? Ou seja, o vaso praticamente constrói o vazio, né? Ele não tampa esse vazio, ele trabalha em torno do vazio, né? E a psicanálise seria mais ou menos um trabalho nesse sentido. Então a gente não entraria com um sentido que tampa esse vazio, né? Mas a gente trabalharia em torno desse vazio. Então, por mais que numa experiência analítica haja produção de sentido, você revisite sua história e reinterprete ela e tudo, o analista vai estar sempre assim apontando para esse vazio, para esse buraco, né? Para que nenhuma dessas respostas é definitiva, né? Então o sujeito vai construir ali um saber, vamos dizer assim, em torno do vazio, né? E aí que entra a questão da transferência também, porque o analista está ali nesse processo, né? Como, isso é uma questão importante a gente entender esse capítulo também, né? O conceito de sujeito suposto saber, o analista ali como sujeito suposto saber. Vocês lembram que na aula anterior o Lacan delimitou melhor esse conceito, né, a partir da transferência, colocando o analista ali como aquele que suporta, vamos dizer assim, o endereçamento desse saber, né? Então é como se fosse assim, o analista ele é procurado de certa maneira para dar essas respostas. Mesmo que o sujeito da gente esteja divertido de que não vai encontrar essas respostas, mesmo que ele desconfie que ninguém tem essas respostas, mas uma vez que ele endereça as perguntas para aquele lugar, é natural da gente pensar assim, que ao endereçar as perguntas ali, ele, né, as perguntas sobre a sexualidade, sobre a morte, sobre a vida, sobre o sentido da vida, ele, vamos dizer assim, coloca ele supõe no analista, nesse parceiro, nesse vínculo que ele estabelece, né, no mínimo, alguém para auxiliar ele a responder essas coisas, né? E o que o analista vai estar fazendo ali, né? Ele vai estar respondendo a isso? Ele vai estar justamente operando um pouco justamente no lugar de objeto e de objeto A. Isso não é tão claro nesse texto do Lacan, mas fica muito desenhado literalmente, né, no seminário 17, quando ele vai descrever os discursos e vai colocar o lugar do analista exatamente como o objeto A. O analista, ele funciona como esse objeto, vamos dizer assim, desprovido de significantes, de certa maneira, né? Desprovido assim, de determinação, né? Esse objeto que está lá como objeto da angústia, né, em Lacan, que está como objeto da pulsão sexual, lá na teoria do Freud de 1905, né? Ou seja, como esse objeto que indeterminado, esse objeto que, vamos dizer assim, não responde, né? Esse objeto que tem uma certa faceta de real, né? De algo, vamos dizer assim, que fica velado ali, assim, né? E aí o Lacan vai colocar o analista ali, né? No seminário 17 principalmente, como esse objeto que causa o desejo, inclusive, né? Justamente lembrando daquela mudança que o seminário, que o Lacan faz no seminário 10, né? Não é o objeto de desejo, é o objeto que causa o desejo em mim. Ou seja, justamente o objeto A, por ser esse vazio, né, e o desejo só opera no vazio, só opera na falta, né, isso desde Platão, desde Sócrates, né, a gente só deseja o que não tem, né, para a gente desejar é preciso um certo vazio, é esse vazio que provoca o desejo, que causa o desejo. Né? Então não é o objeto de desejo, o objeto que eu desejo, o objeto que me responde o que eu desejo. É o objeto que causa o meu desejo. Então o analista vai estar mais ou menos nesse lugar, quando o Lacan vai colocar, né, o discurso e vai desenhar o discurso do analista. Né? Então, para responder esse lugar do analista, que o Lacan entra aí na questão da transferência, né? O Lacan vai fazer duas coisas aqui, né? Uma é recuperar um texto do Freud,
que eu vou deixar um pouquinho para adiante, mas antes disso ele diz assim, então qual que é o destino da transferência? Ele já responde para a gente um pouco assim, o que vai acontecer com a transferência então no final de uma análise? Né? Se o analista ele entra na transferência, nesse vínculo, que o Lacan está chamando de sujeito suposto saber, né? E que esse vínculo causa uma relação com outro, vamos dizer assim, de operar sobre essas perguntas, sobre da existência desse sujeito, né? Que vai acontecer, né? Com a transferência no final de uma análise, né? Lacan diz, olha, essa relação ela precisa, porque a gente poderia levar isso ao infinito então, né? Que é outro texto aí do final os textos técnicos do Freud do final da vida dele, que é a análise finita ou infinita, a análise terminável ou interminável, né? O Lacan, olha, como é que a gente, se isso não tem resposta, se eu estou dizendo que a psicanálise não vai entregar um sentido, o que vai acontecer com essa transferência, né? O Lacan vai apontar que essa transferência precisa ser liquidada, né? Um debate que já está sendo feito, né? O Lacan coloca, ó, as pessoas estão na boca do povo, né? Tem-se incessantemente na boca, né? O termo liquidação da transferência. A transferência precisa ser liquidada, ela precisa no final das contas acabar. Mas como que ela acaba então? O que acaba então? O que é liquidado? O Lacan pergunta isso, né? O que é liquidado na liquidação da transferência? Então o que é a transferência? Como é que o Lacan está apresentando a transferência aqui pra gente? Está apresentando a transferência como o analista se colocando no lugar de objeto, né? De objeto A que causa o desejo, para qual o sujeito vai projetar várias respostas, o que o analista espera dele, o que o analista quer dele, né? Ele vai colocar, aí o Lacan coloca justamente essa dimensão da tapiação, né? Do amor, né? Que é justamente essa ordem dos significantes, né? Do simbólico, de projetar no analista várias coisas, várias inclusive pessoas, né? Imagos, né? O Freud vai dizer que o lugar da transferência é esse também, né? O analista está ali um pouco no lugar, o sujeito projetar o lugar de mãe, pai, ou professor, né? Ou um guru, ou um outro eu dele, ou um rival. A gente vai estar ali suportando tudo isso, mas qual que é o destino desse vínculo então? Lacan coloca, ó, tem algo a ser liquidado mesmo. Lacan não discorda disso, que dessa orientação assim, mais ampla da psicanálise, que a transferência teria que ser liquidada, né, no final de análise. Mas o que é liquidado? Lacan pergunta, seria a transferência liquida o quê, né, quando a gente liquida a transferência? Ao inconsciente, né, se ele falou que a transferência, em outros momentos, né, é a atualização da realidade do inconsciente, né, nesse livro mesmo, por vezes, ele disse isso. Então significa que alguém no final de uma análise iria liquidar o seu inconsciente, né? Ou seja, tudo que é inconsciente a gente passaria para o consciente, por exemplo, liquidando o inconsciente, né? Não é isso, né? Isso que vai inclusive fazer Freud a colocar a psicanálise como uma das profissões impossíveis, né? Porque assim, se por um lado o nosso esforço sim é em fazer uma passagem do inconsciente para o consciente, a gente está fadado ao fracasso, porque sempre vai ter esse resto. É justamente esse resto que o Lacan está chamando a atenção aí do objeto A, disso que fica, né, vamos dizer assim, não capturável pelos significantes. Então a gente não vai liquidar o inconsciente. Aí o Lacan pergunta, ou será que é o sujeito suposto saber, para tomar minha referência, que deveria ser liquidado como tal? O Lacan, ele coloca aqui como uma pergunta, né? Ele não chega exatamente a responder assim, né? Mas, na minha interpretação, essa resposta é positiva, né? Ou seja, é isso que tem que ser liquidado. Ele diz, olha, o que será liquidado, né? Ele até brinca assim, ou será que a gente está falando de um alambique, né? Da questão do líquido, né? De liquefazer algo, né? Destilar, ou a transferência vai acabar com o inconsciente, né? Afinal de contas, de que liquidação se trata, né? E ele termina perguntando, o que será que vai ser liquidado, né? Não seria o sujeito suposto saber, né? Ele diz assim, ó, tem-se incessantemente na boca, sem se saber o que se quer dizer, o termo liquidação da transferência. O que é que isso pode querer dizer? A qual contabilidade o termo liquidação se refere? Ou será que se trata de não sei o que operação no alambique, né?
Se a transferência é a atualização do inconsciente, será que se quer dizer que a transferência poderia ser para liquidar o inconsciente? Essa é uma resposta que a gente pode, talvez, mais tranquilamente dizer, não, né? Isso aí não é o que o Lacan está propondo. Ou, e aí me parece que é a resposta que o Lacan dá, será que é o sujeito suposto saber para tomar a minha referência que deveria ser liquidado como tal? Né? Me parece que esse que é o ponto. Né? Agora, o que significa liquidar o sujeito suposto saber? Então, o que significa o sujeito, no final de uma análise, não endereçar essas questões mais para o analista, né? Ou seja, isso é justamente um outro conceito que o Lacan vai usar para isso, é a destituição do outro, né? É praticamente o sujeito, num processo de análise, entender que não existe um grande outro do grande outro, né? Que não existe, no meio desse jogo simbólico, que existe alguém que tem essas respostas definitivas. Não, o que seria isso? O grande outro de um grande outro. Então você destitui o grande outro, né? Como se fosse assim, um pouco entendendo que esse grande outro ele que teria as respostas para o que você deseja, para qual que é o seu objeto sexual, para qual é o, sei lá, o seu objeto de angústia, né? Você entender que não existe esse outro, né? Que tem todas essas respostas, né? Então esse sujeito suposto saber, na ideia da psicanálise, é como se ele fosse sendo, vamos dizer assim, apagado, né? Esse outro que estaria ali para você como uma certa espécie de farol, né? de líder, assim, né? Então, o final de uma análise, para o Lacan, ele opera nessa destituição do grande outro, ou na liquidação da transferência. Só que a gente entendendo aqui que liquidação da transferência como liquidação do sujeito suposto saber. Porque, afinal de contas, você não está ali exatamente como Miriam, né? Você está ali como objeto, né? O objeto para o qual ele transfere esse saber, supõe esse saber, mas do qual ele vai também, vamos dizer assim, fazendo cair, né? O destino do analista num processo de análise é virar resto, né? Virar aquele coisa assim, olha, eu já não preciso do analista mais, né? Em outras palavras, mais ou menos isso, né? Então, isso é a transferência liquefazendo, né? Assim, a transferência nesse sentido, né? O sujeito suposto saber, né? Sendo destituído, né? Eu acho que isso é interessante, né? Essa percepção que a Bíblia trouxe, quando o sujeito começa a perceber que ele está falando ali, não é exatamente para vamos dizer assim, para uma autoridade, né, para a qual ele está buscando a resposta. No fundo, ele está falando para se escutar. Né? Você está ali como um objeto, quase quando a fala dele passa e retorna a ele. Né? Quase como se o analista estivesse ali mais assim, ecoando o que o sujeito fala, do que exatamente dando respostas, né, ouvindo para guiar esse sujeito, né? Eu acho muito interessante, né, esse processo da análise. Essa operação, assim, e esse apagamento desse a gente pode pensar por essa via também, assim, né, gente, de um certo apagamento do mestre, né? O analista vai sendo destituído desse lugar de mestre, desse lugar de guru. E é por isso que o Lacan retoma aí no final do seminário 11, justamente para falar da liquidação da transferência, para a destituição do sujeito suposto saber, para, vamos dizer assim, para a queda desse mestre, né, no processo de análise. Ele retoma o texto do Freud, Psicologia das Massas, né, um texto em que o Freud vai, né, interrogar as massas, como é que né, o Bion chamava da alma das massas, né, como que a alma das massas funciona, etc. e tal. E o Freud, no Psicologia das Massas, vai justamente dar destaque para esse elemento, né, do qual a massa se orienta, que é o elemento de liderança, assim, de mestre, né, de ideal que o Freud coloca ali. Né? E justamente o Freud alertando para os perigos disso. Né? É um texto que o Freud escreve na década de 20, né? Mas assim, já quase antecipando o que a gente vai ver na Alemanha nazista, na década de 30, né, da ascensão do nazismo, um movimento de massa totalmente, vamos dizer assim, violento, perigoso,
né? Mas que segue muito, se organiza muito a partir do que o Freud escreveu na Psicologia das Massas, que é essa relação com a liderança, né? Então eu vou retomar aqui um pouco dessa discussão, tá? Eu acho que para esse capítulo o texto freudiano orientador é a Psicologia das Massas, tá? E a análise do eu. Vou recuperar um pouco desse texto para a gente entender. Eu quero destacar aqui o lugar desse sujeito suposto saber, desse grande outro que aparece nas massas ali, um grande outro líder, vamos dizer assim, né? Lá na Alemanha o Führer, né? O que o Hitler representou, por exemplo, né? Ou em outros contextos, né? Isso vai variando, mas esse lugar, não estou querendo personalizar isso, mas esse lugar de, vamos dizer assim, de grande outro absoluto, de sujeito suposto saber absoluto, do qual o sujeito ou uma massa se alienaria, né? E o que significa a destituição, então, desse sujeito. Vamos lá. O que é o texto Psicologia das Massas, né? Não sei se está fresco para vocês, mas mais ou menos, o que o Freud está querendo entender, né? As características da psicologia no processo de massa, ou seja, da mente humana nos movimentos de massa, nos fenômenos de massa, os fenômenos de grupo, né? O que acontece com a mente humana quando ela está nos fenômenos de grupo? É uma investigação que as pessoas já tinham feito antes, né, do Freud, e já tinha delimitado algumas características que não é exatamente o Freud que coloca, né? São observações que eles apresentam, que o Freud concorda, e que, de certa maneira, é até muito facilmente observado os fenômenos de massa, né? Que é mais ou menos assim, olha, o indivíduo na massa, né, ele tende a funcionar de uma maneira mais homogênea, ele perde a crítica, né, ele se torna mais influenciado, né, ele se torna mais violento, como se fosse um rebaixamento moral na organização de massa, de grupo, né? E como que isso se explica? A explicação, até então, né, a explicação que o Freud encontra, né, é mais ou menos a seguinte: o Le Bon e o McDougall. Eu vou separar o que é do Le Bon e do McDougall aqui, mas isso não interessa tanto pra gente, não é tão importante pra gente aqui não, mas só para vocês entenderem, né? Então o que o Gustave Le Bon fala sobre as massas, né? Então as massas teriam essa característica, a característica de ter uma interferência maior, né? Uma crítica menor, e portanto ele ser mais influenciável, né, nos fenômenos de massa. Ele tenderia a ser eticamente, né, uma ética mais rebaixada, uma moral mais rebaixada, tenderia a uma violência, né? E ele está pensando nos movimentos de revolta, ou por exemplo num momento de linchamento, né, em que o grupo se organiza, ou a gente pensar, né, movimentos, por exemplo, no futebol, acho que é um exemplo muito claro para a gente, assim, né, de fenômenos de massa, quando duas torcidas começam a brigar e totalmente de forma acrítica, pessoas que talvez fora daquele ambiente de massa poderiam ter muito mais, vamos dizer assim, crítica, muito mais racionalidade, ele meio que se apaga ali, né, no movimento de massa, né? E aí o que o Gustave Le Bon responde sobre isso? Para o Gustave Le Bon, o que acontece é que o sujeito na massa, ele fica muito sugestionável, né? Tem duas operações para o Le Bon que acontecem. A sugestão do líder, então ele fica sugestionado ao líder, né? Ou seja, tem uma liderança que, quando você está na massa, né, você tende a escutá-la ou a ser mais influenciado por essa liderança, e o Le Bon descreve isso como sugestão. E um contágio, você fica contagiado pelos pares que estão ali na massa com você. O Freud não vê diferença sobre sugestão do líder e contágio da massa. O que o Freud vai dizer a gente fica sugestionável das duas maneiras. A gente fica mais sugestionável quando estamos na massa. Quando estamos no movimento de massa, a gente fica mais sugestionável. Seja pelo líder, seja pelos pares. Para o Freud não interessa tanto essa distinção do Le Bon. Agora, o que incomoda o Freud na fala do Le Bon
é que é uma explicação que o Freud concorda. O Freud fala, de fato isso acontece. Então isso explica o fenômeno de massa? Para o Freud assim, não explica muito, porque o que é a sugestão? Você coloca a sugestão como um conceito meio coringa, né? Você coloca assim, ó, na massa a gente fica mais sugestionável. Em outras palavras, mais ou menos é isso. Mas o que é a sugestão? E aí que o Freud vai defender o ponto de vista dele com o conceito psicanalítico de libido. O que acontece para o Freud é que somos seres libidinais. Então somos seres, e aí o Freud está escrevendo isso pouco depois do Além do Princípio do Prazer, onde ele tinha escrito pulsão de vida e pulsão de morte, apresentando a pulsão de vida justamente como Eros, até comparando com o Eros platônico, né? Ou seja, uma força que nos leva a ligar a outros objetos, as outras pessoas, né? Uma força, vamos dizer assim, que nos impele ao vínculo, né? A sexualidade para o Freud, a pulsão de vida para o Freud, a libido para o Freud, ela é uma força que nos orienta nessa direção, na direção de nos vincular, de nos ligar em unidades cada vez maiores, né? E isso que acontece, inclusive, o fenômeno, vamos dizer assim, de sociedade mesmo, né? Organização de sociedade. A gente vai nos organizando, nos ligando em pares, em famílias, em hordas, em grupos, e aos poucos se ligando numa comunidade maior, né? Então, para o Lacan, para o Freud, o fenômeno de massa, ele é explicado de uma maneira mais libidinal. E aí, o que acontece? Quando a gente está na massa, a gente está justamente, de certa maneira, com uma realização libidinal, né? Porque a gente está, vamos dizer assim, vinculado a um grupo maior que nos faz sentir mais fortes, mais seguros, e aí a gente precisa de menos, vamos dizer assim, organização até intelectual, a gente está protegido, vamos dizer assim, pela massa e por aquela liderança, né? Tem um outro problema do Le Bon, além da questão da sugestão, do Le Bon não explicar o que é a sugestão, e o Freud dá um pouco essa explicação, né? O outro problema é que também nos fenômenos de grupo, né, nos fenômenos de massa, assim, vamos dizer assim, enquanto constituição de sociedade, a gente pode pensar também que muitas vezes ela eleva o padrão moral, ético, artístico, estético, né? Se a gente pensar a sociedade como um todo, a sociedade ela é um fenômeno de grupo, né? Por que a sociedade como um todo tende a uma elevação, vamos dizer assim, não sei se é a melhor maneira, moral e intelectual, vamos dizer, e a massa, enquanto fenômeno mais, vamos dizer assim, desorganizado, mais pontual, tende ao rebaixamento? Para o McDougall, a explicação é pela organização da massa. Grupos, quanto mais organizados, quanto mais parecidos com o individual, né? Ou seja, com uma certa hierarquia, com permanência no tempo, com tradição, né? Ou seja, que é uma forma de permanência no tempo, né? Quanto mais organizado, mais ele vai tender à elevação e à construção, vamos dizer assim, a complexificação desse intelecto, dessa moral, dessa ética, e até dos comportamentos desse grupo. Quanto mais desorganizados, quanto mais efêmeros, quanto mais assim, movidos pelo momento, pelo instante ali, né, de a formação do grupo, mais ele vai tender a vamos dizer assim, a um rebaixamento dessa moral, desse intelecto. Mas o que é importante para a gente aqui? Né? O Freud, de certa maneira, vai concordar com o McDougall, vai dizer assim, isso aí, a teoria do Le Bon tem um limite, mas a teoria do McDougall, vamos dizer assim, corrige esse limite, né? Então, olha, nem sempre acontece o que o Le Bon está falando, nos fenômenos de grupo, quando a gente está em grupo. Quanto mais organizado o grupo, mais ele tende ou ele tem chance de uma elevação desses fatores, e quanto mais desorganizado, mais tende ao que o Le Bon estava identificando mesmo. Mas o limite que o Freud vai observar no Le Bon é justamente o ponto de sugestão. E aí lá o Freud vai entrar com o conceito de libido. O que acontece no grupo é que a gente tem uma ligação muito forte libidinalmente. E toda vez que a gente tem uma ligação muito forte individualmente, uma ligação libidinal muito forte, a gente rebaixa a nossa crítica, a gente fica sujeito à sugestão, etc. Mesmo no enamoramento.
Né? O Freud vai dar um exemplo muito interessante, assim, ó. O que o Le Bon está falando é o que um apaixonado vive todo dia, né? Porque a pessoa apaixonada perde a crítica, né? Ela fica mais sugestionável, ela fica mais passional, né? Ou seja, todos aqueles elementos. O que acontece no fenômeno de massa é como se fosse um apaixonamento, vamos dizer assim, coletivo, né? O ponto que o Freud vai é que o fenômeno todo passa pelo jogo libidinal, né? Por isso que tem um capítulo aí, inclusive o Lacan cita esse capítulo, né? Que é o estado amoroso, né? O Lacan, na página 259, né? Na parte 2 dos textos, né? Ele diz, ó, eu peço para vocês reportarem a 2 capítulos da psicologia coletiva e análise do eu. Um se chama identificação e o outro, estado amoroso e hipnose, né? Onde que o Freud também vai comparar o estado amoroso à hipnose, né? E muitas vezes até no senso comum a gente diz, não, o sujeito parece hipnotizado, né? Por aquela mulher que ele ama, por aquele cara que ele ama, por aquela pessoa, ele parece hipnotizado, né? O Freud vai defender isso. Olha, a hipnose e o estado amoroso, eles são semelhantes nesse sentido. Há um investimento libidinal muito forte para uma pessoa. E aí aquela pessoa passa a ter um certo controle. Claro, na hipnose isso é levado a um exagero, né? O sujeito fica quase que entregue ali a pessoa. Mas alguns estados amorosos também não é tão diferente, né? O sujeito coloca a sua libido ali. E uma vez que ele coloca aquela sua libido, ele como se ele diminuísse o seu próprio eu, a energia do seu próprio eu, essa energia vai para aquela pessoa. É isso que acontece no estado de grupo pro Freud. Só que ao invés de projetar, de alocar aquela libido no objeto amoroso, ele coloca aquela libido em 2... Aí o Freud, indo junto com o Le Bon, ele coloca aquela libido em 2 objetos. Um é no líder, e aí ele fica mais sugestionável, como se ele estivesse apaixonado pelo líder, e outro na massa, nos pares, né? E aí isso vai um certo balanço ali, porque o Freud ele faz uma observação muito interessante, né? Que muitas vezes essa identificação com a massa, ela só acontece porque o sujeito não pode, vamos dizer assim, se envolver amorosamente com o líder. Ele dá o exemplo de ídolos, né? De adolescentes, né? De fã-clubes, né? Vocês imaginam isso? Olha, tem um fã-clube de um cantor. Aquele fã-clube é como se todo mundo ali tivesse mais ou menos enamorado, tá? E aí não precisa ser exatamente o sentido sexualizado, genital, tá, gente? Mas ele coloca a sua libido naquele cantor, naquela cantora, naquela figura, né? E aí o que isso acontece? Como muita gente projeta o mesmo objeto, né? A gente tem um processo então de identificação, que é um capítulo que o Lacan também orienta a gente aí. Ou seja, eu identifico, porque nós temos interesses comuns. Olha, nós gostamos do mesmo cantor, né? Então eu me vejo semelhante a essas outras pessoas. Então eu provoco uma identificação com esses pares. Aí o Freud lembra uma coisa que eu acho muito interessante essa questão, né? Que aí eu formo, vamos dizer, um fã-clube. E aí encontro com essas pessoas, a gente ouve música daquele cantor, aí a gente compra camisa, bandeira, organiza uma excursão para ir no show, vai todo mundo junto, todo mundo ali é amigo, porque projetou a libido para aquele grupo. Muitas vezes projetou o ódio, porque a libido sempre vem com ódio também, né? Sempre vem com amor, vem com ódio, né? Mas projetou esse ódio para fora. Então tem aquele grupo que gosta de um outro cantor, por exemplo, rival, ou gosta de outro time de futebol rival, o nosso ódio vai todo para ele, e a gente só amor no grupo, e com uma liderança, que é o ídolo, por exemplo. Mas o Lacan observa o seguinte: se esse líder chega e fala assim, olha, eu vou chamar um de vocês para subir aqui ao palco, ou joga a camisa dele, né? Esse grupo que estava todo organizado, amorosamente identificado, ele não demora a, vamos dizer assim, a sair no tapa, a brigar ali pelo aquele objeto e tudo, porque a libido se desorganiza. Ou quando morre o general, né, a tropa fica desalojada. Quando ele fala do general morto, ele está citando uma peça
que é da Judite, né? E que tem essa frase, né? O general morreu, todo mundo entra em pânico, né? O exército entra em pânico. Porque quando você tem o apagamento dessa liderança, né? Você pode, enfim, muitas coisas podem acontecer aí nessa organização, inclusive o pânico, a angústia. Mas vocês vão ver que a grande defesa do Lacan, isso não está em Freud, mas está no Lacan, é justamente pensar um grupo no qual esse lugar está vazio. Esse seria um grupo para o Lacan, um grupo, vamos dizer assim, qualificado. O Lacan está falando aqui do que, gente? O tempo todo. Destituição do eu. Ou seja, justamente tornar esse lugar vazio. Para representar isso é que o Freud desenha lá, ó, nesse texto. Essa é a representação gráfica que o Lacan vai recuperar aqui no texto de uma massa mobilizada a partir desses dois direcionamentos da libido. Um objeto exterior, que ele colocou ali como X, ó. Então é como se várias pessoas, vários eus, tá vendo aquele pontinho, ali é um eu, embaixo outro eu, a gente pode pensar vários eus, né? Eles colocaram o mesmo objeto como objeto da libido, o objeto do eu. Lá. Aquele primeiro eu, o objeto dele é aquele lá, o segundo é aquele, o terceiro é aquele, cada um colocou um objeto. Aí, ó, você tem vários objetos, né, vários eus colocando um objeto para a sua libido. Só que o que acontece? É como se esses vários eus colocassem o mesmo objeto, que é aquele objeto que está ali, o objeto exterior, né, que o Lacan colocou como X. O Freud também coloca como X. Mas aí no Lacan tem também, tá, gente? Na página 264, né? Ele coloca o mesmo objeto como o objeto. Vários eus colocando o mesmo objeto. Cada eu coloca o seu objeto. Mas esse objeto, ele coincide, tem um ponto de coincidência, né, com um objeto exterior, né? E isso provoca lá. O Lacan coloca uma seta, o Freud, né, com uma seta para trás, porque isso provoca uma regressão identificatória, né, porque o sujeito passa a operar a sua libido por identificação. Ele começa a se identificar ao mesmo ideal do eu. Então é como se todos quisessem ser, né, aquele líder. Por isso que o fascismo, o Adorno, acho que vai dizer isso, né, algumas pessoas vão dizer isso, que no fascismo os líderes, os grandes líderes, muitas vezes são pessoas mais comuns, mais toscas, né? E não exatamente assim grandes intelectuais ou grandes guerreiros, pessoas passaram por provas de coragem, né? É aquele, assim, é como se fosse um eu, é como se fosse eu que estivesse naquele lugar. Tem um processo de identificação muito mais fácil quando é assim um de nós ali que está, né? É um qualquer, aquele que né? A gente vê algumas figuras totalmente toscas assim, né? Assim, aquele que está ali no lugar assim, o tiozão do churrasco ali, então que de repente alguma coisa acontece, que ele é projetado, né, como uma grande liderança de massas. É claro que normalmente vão tender a massas mais efêmeras ou mais violentas, né? Mas é interessante observar isso, porque se trata de colocar esse sujeito no lugar de ideal do eu, como identificação. É o que eu queria ser, é o que eu queria falar, é o que eu queria ter de poder, né? Então, esse é a forma como o Freud desenha o fenômeno de grupo, né? Desenha literalmente, né? O Lacan, ele vai achar que quem operou isso de uma maneira mais interessante, e por isso que eu confundi aquela hora, falar Le Bon e falei Bion, né? É justamente o Bion nos neuróticos de guerra ingleses, né? Então tem um texto do Lacan, que vocês podem depois procurar, que chama Psiquiatria Inglesa, que é muito interessante, é um elogio que o Lacan faz aos grupos do Bion. O Bion atendeu neuróticos de guerra, as pessoas que tinham voltado da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, eles tinham voltado da Segunda Guerra
e estava num processo de recuperação no hospital. O Bion fez grupos, muitos grupos operativos, até hoje, trabalhos de grupos que o pessoal de saúde mental faz, tudo muito se orienta nesse modelo de grupo, né? Qual que era a característica do grupo do Bion que chamou tanta atenção do Lacan? O lugar do líder desse objeto exterior era vazio. Ou seja, não tinha um lugar, ou seja, o grupo operava a partir de um esvaziamento de um líder, que normalmente quem era esse líder? O médico. Né? Normalmente, né, vocês imaginam, no hospital psiquiátrico, nos anos 50, 40, 50, não sei, né? Quem era o líder, quem dava os comandos, né, nos grupos e tal? Era sempre a figura do médico. O médico era o líder que dava. O que o Bion faz? A partir da psicanálise, né? Porque isso também é interessante pensar, ó, por que a partir da psicanálise? Porque a psicanálise ela nasce justamente desse esvaziamento do líder, né? Como que nasce a psicanálise? Deixando a hipnose para a associação livre. A hipnose ela tem um líder, tem um mestre clássico, é um hipnotizador, ele é um mestre, ele que vai ter a libido do sujeito toda direcionada para ele, ele vai controlar aquele sujeito. Não é essa que é a ideia de uma hipnose? Lá, o que o Freud faz? O Freud abandona a hipnose. Então, para o Lacan, o Freud abdica do lugar do mestre. Né? E é por isso que o Bion, influenciado pelo Freud, mesmo no grupo, o que ele vai fazer? Ele vai sair do lugar do hipnotizador, sair do lugar, vamos dizer assim, do líder, do mestre, e deixar esse lugar vazio. E para o Lacan, isso vai ser o grande poder terapêutico do grupo do Bion, que aí os próprios, vamos dizer assim, regressos ali da guerra, que estão em tratamento, eles vão organizar o que eles vão fazer, os trabalhos que eles vão fazer, os trabalhos terapêuticos, a arte-terapia, dá um poder muito maior para eles, né? Como também na clínica a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, por isso que para o Lacan, o final de uma transferência, o final de uma análise, não pode ser a liquidação da transferência, ela não pode se dar com a identificação do paciente com o analista. Senão a gente está próximo do estado amoroso, a gente está próximo do estado hipnótico, a gente está próximo desse fenômeno de massa onde tem um líder que sugestiona. E eu estou dizendo isso porque existia uma corrente, e às vezes isso aparece na discussão da psicanálise, que o fim da análise é a identificação. Vocês viram que até naquele texto de discussão dos As e tal, passa por aí. A identificação do analisando com a figura do analista. Como se ele identificasse com esse sujeito que, vamos dizer, sei lá, superou os seus recalques, seu inconsciente, etc. e tal. Isso é regredir a psicanálise a um tipo de terapia, vamos dizer assim, identificatória, amorosa, onde tem um mestre. E o que a gente vai fazer não é isso. Então a psicanálise, ela não vai nem apresentar esse aspecto mais religioso de dar uma resposta, que a gente colocou lá do início, né? E nem esse aspecto, vamos dizer assim, identificatório de modelo, que esses dois aspectos é o que soma o coach, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na figura hoje do que as pessoas colocam como coach, né? Embora pode ter variações, mas principalmente a caricatura do coach é aquele que dá uma resposta pronta e um exemplo. Identifique, faça como eu faço. Eu fiz assim, eu fiquei milionário assim, é o que o pessoal sempre brinca com essa coisa do milionário, porque é isso. Eu fiquei milionário assim, aí dá um tanto de como ele ficou milionário, na verdade, vendendo curso. A maior, grande parte disso, ou herdando alguma coisa, né? Alguma fortuna, então, ou muitos ficaram ricos vendendo o curso de como fica milionário. Né? Então, assim, mas tem essas duas dimensões. E o que o Lacan está defendendo é justamente que não devemos ir por essa linha, né, da identificação. Porque a libido que o sujeito coloca em nós temos que estar advertidos que o que ele ama em nós, nesse processo de transferência que faz ele supor saber em nós, o que ele ama em nós não é nenhum atributo específico nosso, mas é justamente o que o Lacan chama de objeto A. Ele está colocando em nós objeto A, então não é comigo que ele tem que se identificar. O que ele precisa fazer é
vamos dizer assim, esvaziar até esses atributos para justamente chegar nesse objeto que é o objeto enigmático ali, né? O objeto nonsense que está ali para aquele sujeito, né? Que o Lacan coloca aí, que é o objeto indeglutível na garganta do significante, né? Por isso que aparece essa frase que dá título ao livro, ao capítulo, né? Porque tem alguma coisa do objeto que o sujeito localiza no analista, do objeto que o Lacan coloca assim, indeglutível na garganta do significante, ou seja, o objeto que não é assimilado pelo significante. E é isso que o sujeito ama em nós, né? Como o Lacan escreve. Esse objeto paradoxal, único, especificado, que chamamos objeto A, retomá-lo seria repisá-lo, né? É desse objeto que se trata, né? Mas eu presentifico para vocês de modo mais sincopado, sublinhando que o analisando diz em suma a seu parceiro, ao analista, eu te amo, mas porque inexplicavelmente amo em ti algo mais do que tu. O objeto A minúsculo, eu te mutilo, né? É porque eu amo em você algo, como é que coloca aqui? Inexplicavelmente amo em ti algo mais do que tu, que é justamente esse algo mais, é o objeto A, é que eu te mutilo. É que ele mutila a Miriam quando ele diz, você não tem tanta importância. Assim, para eu ficar preocupado aqui, né? Ou seja, ele mutila algo, né? E esse lugar de objeto causa de desejo que a gente tem que se colocar, né? O objeto causa de desejo, qual desejo é esse? Do saber inconsciente. O sujeito desejar saber sobre si. Até o ponto em que ele te mutila, em que você vai saindo de cena e ele vai fazer a investigação do inconsciente dele. Agora, o fim da análise, então, é mais ou menos isso. Não é que o inconsciente dele acabou, cessou, tudo, agora tudo é... É que ele, vamos dizer assim, ele não precisa, né, ou precisa menos, porque isso também, fim de análise, nunca é algo definitivo, né? Às vezes alguém termina a análise, mas depois de um tempo acontece algo que faz ele querer ir lá fazer um outro processo de análise, tudo, mas tem alguma coisa que mutila, alguma coisa que cai desse outro, e que fica isso que é o algo mais. Aí, né, o Lacan continua assim, ó, eu me dou a ti, diz ainda o paciente, mas esse dom de minha pessoa, como diz o outro, mistério, se transforma inexplicavelmente em presente de uma merda, termo igualmente essencial de nossa experiência. Ou seja, isso vira resto, né? Quando o Lacan fala da merda, e justamente o objeto A, ele vira um resto, né, inexplicável, que não é deglutível na garganta do significante, que não é assimilado, mas que me mobiliza, né? Esse vazio do qual o olheiro, né, constrói, né, o seu vaso em torno, né, do vazio, né? Então, o Lacan prossegue dizendo o seguinte, né? Então, até agora, o que a gente viu, né, mais importante assim, desse capítulo? Né? Ele começa diferenciando a psicanálise da religião, dizendo que a psicanálise, ela, ao contrário da religião, ela não opera no esquecimento, ela opera na memória, vamos dizer assim, ou na construção da memória, né, se a gente quiser. E ao contrário da religião também, ela não apresenta uma moral, um saber, uma orientação, nem sequer sobre o sexo, né? Ela apresenta justamente, ela aponta para um vazio, né? E para dizer isso, a gente ocupa um lugar de sujeito suposto saber, mas sem atender a esses pontos que a religião, por exemplo, coloca. E aí qual que é esse lugar? Esse lugar de sujeito suposto saber, para o Lacan, tem que ser liquidado. Como que isso é liquidado? A partir daquela experiência, né, libidinal, que o Lacan retoma do Freud, de o analista, vamos dizer assim, sair, deixar vazio o lugar do mestre, né, o lugar do grande outro dessa pessoa. E é ali que ele vai ser mutilado, o analista vai ser mutilado e que vai restar algo do objeto A, que causa o desejo no sujeito, esse desejo ligado ao inconsciente, que a mim falou, no final das contas o sujeito aprende a amar o seu inconsciente, vamos dizer assim, né, ao invés de amar o analista, né? Algo mais ou menos assim mesmo. Dito isso, o Lacan lembra de um apólogo, uma fábula, né? Para nos ilustrar um pouco mais essa questão, né? Qual que é a fábula que o Lacan lembra? Né? Uma fábula que parece que está no Epinal, nessas imagens de Epinal, que
não consegui identificar exatamente assim, do que se trata, né? Mas é uma história, uma fábula, assim, né? Que é mais ou menos a seguinte: de alguém que está de um mendigo na porta de uma churrascaria sentindo o cheiro da comida. Aquele cheiro chega para ele como significante, né? Ou seja, o que é saciar aquele significante, mas que não sacia, né? Então a fábula que o Lacan descreve é assim, ó: na fábula que eu lia quando era pequeno, nas imagens de Epinal, o pobre mendigo se regala na porta da churrascaria com a fumaça do assado. Ou seja, como se ele pudesse se satisfazer só com o significante, né? Vamos dizer assim, né? Na ocasião, a fumaça é o menu, quer dizer, significantes, pois que não se faz mais do que falar. Muito bem, há essa complicação. Aí é que está a minha fábula, que o menu está redigido em chinês. Então o Lacan vai complexificando. Ou seja, isso também tem a ver com uma fala do Freud que diz assim, né? A psicanálise ela não consegue tratar alguém só com os ensinamentos dela, né? O Freud vai dizer assim: se alguém chegar, o seu paciente, começar a dar aula de psicanálise para ele, explicar para ele, seria como se fosse oferecer um menu, tentar matar a fome, oferecendo um cardápio para a pessoa, né? Não, aqui não basta ele saber aquilo, aqui precisa operar uma modificação interna dentro dele, né? Então Lacan também parece jogar um pouco com isso aqui. Mas Lacan vai complexificando a cena, né? Coloca assim: imagina que você está então num restaurante e o cardápio chega em chinês para você. Aqueles significantes não dizem nada para você. Você vai ler aquele significante e não vai saber ler. Aí você chama a garçonete. Então o primeiro tempo é pedir a tradução à garçonete. Aí ela traduz, né? Aquilo lá: patê imperial, rolinho primavera e alguns outros. Só que pode muito bem acontecer, se é a primeira vez que você vê um restaurante chinês, que a tradução continue a não lhe dizer nada, não significa nada para você. Fala, patê imperial, não sei o que é isso. E você pede finalmente a garçonete: aconselhe-me alguma coisa. Aqui quer dizer, o que eu desejo lá dentro do restaurante, você é que deve saber. É muito interessante isso, né? Que o Lacan está jogando justamente com a relação com o analista, que também a gente vai ter que sair desse lugar, né? Porque, de alguma maneira, o sujeito está lidando com o saber. Imagina o que está lá dentro, é o objeto A, ou seja, que a gente só tem acesso via tradução, né? Via a tradução da garçonete. Agora, a gente vai pedir a garçonete para escolher, muitas vezes a gente vai acabar se rendendo a isso na experiência real, né? Mas uma análise não deve ir por esse caminho, mas que permanece sempre um ponto obscuro. Isso que eu acho que o Lacan está chamando a atenção aqui, né? Que o processo inclusive de transmissão da psicanálise, não só o processo de análise, mas o processo de transmissão da psicanálise também, ele não é exatamente de dar todas as respostas, né? Mas é de traduzir alguma coisa, mas deixar sempre um resto, né? Que o Lacan vai dizer que é o que transfere trabalho, né? Tem um momento que o Lacan diz isso, tipo assim: eu não quero transferir, como se fosse assim, eu não quero transferir conhecimento para vocês, né? Eu não quero transferir informação para vocês, quero transferir trabalho, né? Eu quero colocar fórmulas aqui que vocês vão ficar pensando e tentando desvendar algo sobre o inconsciente. Só que o que o Lacan vai dizer é o seguinte: a gente vai pedir a garçonete, né? Pode até pedir, né? E muitos analisandos vão pedir pra gente, né? Uma resposta, por exemplo. Só que o que o analista vai dizer, vai justamente esvaziar esse lugar, né? Desse mestre. E aí, pessoal, o Lacan faz um comentário, então, assim, bem questionável, né? Machista, xenofóbico, né? Que ele diz o seguinte: ele está dando essa fábula dele. Então a fábula tem ou o mendigo que sentindo o cheiro da comida, né? E aí, sabe, tipo assim, interpretando o que está lá dentro, né? Ou o cliente que, diante de um cardápio em chinês, que a garçonete tem que traduzir para ele, né? Ou seja, lidando com significantes e justamente não lidando com a pulsão, né? E aí ele diz assim, ó, aí o Lacan, o comentário que ele faz: será que não seria mais adequado, se o seu coração mandar e se a coisa se apresentar de maneira vantajosa, e bolinar, ainda que só um pouquinho, os peitos da garçonete, né? Ou seja, a garçonete que chega ali para servir, ele faz
para interpretar esse desejo, aí o Lacan faz esse comentário, né? Pois que não é só para comer que você vai ao restaurante chinês, é para comer dentro das dimensões do exotismo. Então ele faz dois comentários, vamos dizer assim, infeliz aqui, mas que tem uma provocação que parece que é importante a gente compreender, né? Ou seja, ele coloca como se tivesse algo, o restaurante chinês tivesse que apresentar algo sempre exótico, né? Uma experiência exótica, coloca essa dimensão da sexualidade, mas o que ele parece colocar aqui, embora de maneira bem infeliz, né? É justamente a dimensão da sexualidade. Mas a experiência da comida, ela é libidinal também, né? Não é só de alimentação, né? Então o que o Lacan parece querer colocar aqui é que numa experiência de análise também tem algo do libidinal em jogo, tem algo da sedução inclusive, né? Ele coloca assim: se minha fala quer dizer alguma coisa, é na medida em que o desejo alimentar tem um sentido outro, que não o da alimentação. Aqui ele é o suporte, o símbolo da dimensão do sexual, única a ser relançada pelo psiquismo. A pulsão em sua relação com o objeto parcial está lá subjacente, né? Então, numa experiência de análise também, o que está em jogo também não é só o significante puro, ele tem alguma coisa da dimensão, né, do sexual, do libidinal, né? E aí por isso que ele termina dizendo aí, né, o analista não basta que ele suporte a função de Tirese, é preciso ainda, como diz Apollinaire, que ele tenha mamas, né? Que o analista tenha mamas, né? O que ele está dizendo isso? Ele está comparando o analista com essa garçonete sedutora, que na cabeça do Lacan está ali, né? Como se estivesse ali no restaurante chinês para seduzir e entregar uma experiência para além da alimentação, né? Então o analista também tem que ter os seus objetos de sedução, vamos dizer assim, né? Mas não que o analista tenha que seduzir no sentido de, evidentemente, né, fazer o sujeito se apaixonar ou ocupar. Oi? É objetificado. Ou objetificado, exatamente, né? Eu acho que não é por aí. Mas o que o analista vai fazer no final é justamente fazer cair essa dimensão do sujeito suposto saber, esse outro, né, que responde para o sujeito que ele tem que comer, como se fosse essa garçonete que está ali, né? É justamente isso que vai ter que cair nessa questão. Por isso que o Lacan retoma aí o desenho, né? Esse desenho que está lá no texto do Freud, né? O desenho da identificação da massa, né? Para nos dizer exatamente que esse lugar do ideal, porque o que é então a massa para o Freud? A massa é um grupo de pessoas que colocou o mesmo objeto, aí pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, o que for, no lugar de ideal do eu. E o que é uma análise? Ou no enamoramento, a pessoa apaixonada é aquela que coloca uma outra pessoa no lugar de ideal do eu, né? O que é uma análise então? Se a gente está falando de transferência, de sujeitos por saber, ela também passa por colocar o analista também no lugar de ideal do eu. E é justamente aí que a gente precisa cair, né? E aí para o Lacan, o contrário de uma análise é o sujeito identificar com o analista. Ele não deve identificar com o analista. O que uma psicanálise deve fazer é separar justamente o contrário do processo da hipnose. A psicanálise é quase como se fosse o avesso da hipnose. E aí, por um lado, quase o final da análise, o avesso do enamoramento, embora o enamoramento passe por aí no processo de análise também, de separar esse ideal do eu, que é o que o Lacan desenha com um I maiúsculo, do objeto A. Porque se esses dois se juntam, é justamente o sujeito se identificando com o objeto A que ele coloca no analista, e aí ele se identifica e idealiza o analista e quer ser igual ao analista, né? E as coisas assim ele vai ser mais amado. O processo de análise ele conduz um movimento diferente. Para o Lacan, o processo de análise conduz a uma separação do objeto A do ideal do eu. Ou seja, o ideal do eu, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu quero ser, ele deve cair junto com o analista, junto com o sujeito suposto saber. Né? Por isso que não tem tanta importância mais, Miri, quando ele diz, você não é tão importante assim, então, porque você não está nesse lugar de ideal do eu mais. Né?
Agora, o objetivo do análise é que o próprio ideal do eu do sujeito vá caindo, né? Que ele não fique orientado pelos seus ideais, né? Porque o ideal é que é o ideal que vai orientar o superego a nos castigar, né? O ideal é que nos coloca, eu preciso isso, preciso fazer aquilo, preciso de tal coisa, né? Não posso, sei lá, morrer sem fazer tantas coisas, não posso viver fazendo tal coisa, não posso experimentar tal coisa, ou tenho que experimentar tal coisa, tenho que fazer tal coisa, né? Esses são os ideais do eu, né? Que a psicanálise, um processo analítico, vai fazer esvaziar esses ideais. Então o analista ele não pode colocar ele próprio como ideal. Vocês percebem? É esse que é o perigo que o Lacan termina o seminário 11 chamando a atenção para isso. Para que o analista não coloque como ideal, seja como eu, faça como eu, né? Pelo contrário, é quase como se fosse assim, esvazie os seus ideais, afaste o seu ideal do objeto, tenha contato com o objeto A, com aquilo que causa o desejo, não com aquilo que responde para você o que você tem que desejar. Não é a garçonete que vai responder para a gente o que a gente vai comer, o que é melhor para a gente comer. Acho que você vai gostar disso, disso, disso. Isso não é o papel do analista. Então veja que no final do texto, eu separei 3 frases, 3 momentos, mas todo o esforço, Lacan está repetindo a mesma coisa aí, tá, gente? Separar o ideal, que é o ideal do eu que aparece lá naquele desenho, né? Do objeto A. No fundo, o que o Lacan vai defender é que sobre da experiência analítica a relação do paciente com esse objeto enigmático, que provoca, que causa o desejo dele. Mas causa o desejo de quê? A gente não sabe. O importante para o final de uma análise é que o sujeito seja desejante, que ele esteja desejando. Mas desejando o quê? Que a psicanálise não vai dar, você tem que querer tal coisa, você tem que desejar tal coisa. O interessante é que você seja mais orientado pelo desejo, ou seja, pelaquela força que te impele a agir, a enfrentar, a fazer as coisas, do que para um objeto ideal. Então não interessa, pelo contrário, no processo de análise você vai até entendendo que esse objeto que você coloca, eu desejo tal coisa, ele é provisório, ele ele forma um ideal ali, mas que a vida faz questão, né, de muitas vezes, depois que você conquistou, ela vem e te faz perder aquilo, né, te bagunça todo, né, vai perdendo valor. Então o valor está no objeto que causa o desejo, e não no objeto que é colocado como idealizado, né, que o Lacan coloca aqui como I maiúsculo. Olha como ele termina o texto dele dizendo que uma análise ele tem que ir além da identificação. Não pode parar na identificação. Não estou dizendo que não tem identificação, tá, gente? No processo de análise é muito comum que um paciente se identifique com o seu analista, às vezes pode até imitar um pouco alguns trejeitos, né? Às vezes até se apaixone. Isso não é um problema no percurso, mas não é o objetivo de uma análise. Lacan escreveu: quero dizer que a operação e a manobra da transferência devem ser regradas de maneira que se mantenha a distância entre o ponto desde onde o sujeito se vê amável, que é o ideal, tá? Aquele ponto que ele acha que se eu for assim todo mundo vai me amar. Esse é o ideal do eu. A gente pode traduzir exatamente da forma que o Lacan introduziu aqui, ó. É o ponto desde onde o sujeito se vê amável. Esse que é o ideal do eu. É onde eu acho que se eu for desse jeito, aí eu vou ter o amor de todo mundo, aí eu vou estar realizado e tudo mais. Esse ideal é que tem que cair. Então não é se eu for igual analista, aí eu zerei o jogo, eu estou conseguindo o meu objetivo, eu vou ser amável, etc e tal. Isso é ideal do eu. Então você tem que distanciar esse ponto do outro ponto. Qual que é o outro? E esse outro ponto em que o sujeito se vê causado como falta pelo objeto A. E onde o objeto A vem arrolhar a ânsia, né, o vazio, o buraco, o intervalo que constitui a divisão inaugural do sujeito. Então a gente tem que levar o sujeito na sua divisão inaugural. Nós não sabemos o que queremos, não sabemos o que desejamos, nós não nascemos como objeto próprio para a nossa pulsão, né? E aí desse vazio é que alguma coisa pode acontecer e que a gente pode retirar alguma força. E aí depois ele continua, ó, há um mais além para essa identificação. Lacan não está dizendo que identificações não aconteçam no percurso da análise.
Não está dizendo que o analisando não nos coloque nesse lugar. E até o sujeito suposto saber é, de certa maneira, um lugar identificatório, né? E de idealização. Mas a gente tem que ir além desse processo de identificação. E esse mais além se define pela relação e pela distância do objeto A minúsculo ao I maiúsculo idealizante da identificação. I maiúsculo idealizante é esse lugar que o sujeito se vê amável, né? Aí ele está dizendo a mesma coisa, tá? Eu coloquei 3 frases aí, mas que tem o mesmo significado. Ora, quem não sabe que foi ao se distinguir da hipnose, a psicanálise ela nasce se distinguindo da hipnose, que a análise se instituiu. Ela começou com a distinção da hipnose, né? Pois a mola fundamental da operação analítica é manutenção da distância entre I maiúsculo e o A minúsculo. O que a hipnose faz? Ela junta o objeto de desejo e a idealização. O que o líder da massa faz? Mesma coisa. O que é um processo de análise? O processo de análise é um esvaziamento do líder, do mestre. Por isso que nós somos um pouco assim, distintos da hipnose. A gente nasceu a partir da distinção da hipnose. O que é então um grupo terapêutico orientado pela psicanálise? É um grupo que não precisa começar dessa maneira não, tá, gente? Mas que tem no seu horizonte deixar vazio o lugar do líder, né? O que é uma psicanálise do ponto de vista, vamos dizer assim, uma inspiração política para a psicanálise, né? Em termos assim, aí não que de partido, nada disso, mas assim, de atuação política, né? É um grupo que se organiza a partir do esvaziamento desse lugar de líder, de poder. Por isso que a psicanálise ela é praticamente impensável fora da democracia. Se a gente pensasse onde esse poder está totalmente cristalizado, não estou dizendo que democracia, tá aí a democracia que a gente vive, tem esse esvaziamento do poder e tal, mas ter uma autocracia, ter uma organização política em que a liderança ela é autoritária, decisória, definitiva, né? Esse é o oposto da psicanálise. O horizonte da psicanálise é o esvaziamento do mestre, em outras palavras. Por isso que o Lacan, no seminário 17, vai escrever a psicanálise como um avesso do discurso do mestre. E, portanto, o livro chama O Avesso da Psicanálise, né? Porque o Lacan está denunciando ali exatamente o discurso do mestre, né? Bom, é isso. Então ele termina, né, com essas indicações e termina dessa maneira, então, o debate dele sobre transferência, né? Porque é um dos quatro conceitos aí, né? A transferência para o Lacan termina com, né, um conceito que opera na clínica, mas que deve terminar sendo liquidado. E o que significa liquidar a transferência? Liquidar o sujeito suposto saber. Ok? Alguma